Aula 3, exercício 2. O texto diz o seguinte: determine a intensidade da força resultante R e sua direção, medida em sentido horário, a partir do eixo U positivo. Tá? O que é o eixo U? É esse eixo aqui horizontal. O que a gente considera positivo? Toda rotação no sentido horário, tá? Que é esse giro aqui, ele é considerado positivo. Então, eu quero medir o ângulo partindo desse ponto aqui para esse sentido do nosso eixo, tá bom? Bom, lembrando que esse ponto de ancoragem aqui, pela ilustração, nós temos dois cabos, tá? Um a 30 graus com o eixo 1 e o outro a 45 graus com o eixo V, que é o cabo F2. Ele quer saber o quê? Qual que é a força resultante da ação desses dois cabos aqui conectados ao ponto de ancoragem. Bom, para a gente poder resolver esse exercício, eu vou partir para a lei dos senos. A lei dos senos diz o quê? Que o meia força resultante ao quadrado vai ser o quê? A força do cabo F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, menos 2 vezes F1 vezes F2, vezes 1 cosseno ρ, que é o ângulo que vai ser formado entre esses dois elementos aqui, ok? Bom, então para a gente poder fazer resolver essa questão, então vamos colocar aqui, nós temos o eixo F1, esse eixo F1 vai ser somado com o vetor F2, desculpa, eixo não, né? O vetor F1 nós temos aqui com a soma do vetor F2 e a soma deles vai gerar uma força resultante que eu chamei de força R, ok? Bom, então, para poder calcular essa força resultante aqui, eu preciso saber o quê? Qual que é esse ângulo aqui que é formado entre os eixos F1 e F2. Para isso, eu vou utilizar essas relações trigonométricas que são apresentadas aqui no exercício, ok? Bom, para a gente poder determinar isso, eu tenho aqui vou colocar uma linha horizontal, tá? Que praticamente é o nosso vetor U. Esse vetor aqui nós temos um ângulo de 30 graus, tá? Como ele é denotado aqui na figura. Se eu colocar a mesma linha paralela aqui embaixo, então esse ângulo interno aqui, ele também é de 30 graus, ok? Bom, continuando aqui, eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de ângulo φ. E o que é esse ângulo φ? Esse ângulo φ é o mesmo que corresponde a esse ângulo aqui, que é o ângulo da força F2 com uma linha horizontal, ok? Bom, se eu já tenho esse valor aqui de 45 e esse valor de 70, eu consigo determinar o meu ângulo φ. Como que eu consigo determinar? Porque esse ângulo total aqui equivale a quanto? A 180 graus. Então, logo, eu tenho que φ vai ser o quê? 180 graus menos 70, que ele já andou para cá, menos 45 para cá. Então, meu ângulo φ equivale a 65 graus. Bom, sabendo então o ângulo que eu obtive com a força F1 e agora eu sei qual que é o ângulo F2 com a horizontal, eu consigo determinar qual que é o ângulo formado entre eles. Então eu tenho aqui que meu ângulo ρ vai ser o quê? O ângulo φ mais 30 graus. Então o meu ângulo ρ final vai ser 65 mais 30 graus, o que dá um ângulo de 95 graus. Bom, se eu já tenho as intensidades de força, eu tenho agora o ângulo formado entre os vetores que estão sendo somados, agora é só eu colocar aqui na minha expressão da lei dos senos. Então, o meu vetor final R vai ser de aproximadamente 605,06 newtons. O que está faltando para mim agora? Calcular o nosso ângulo formado com o eixo U positivo. Para que a gente possa calcular esse ângulo, então eu vou utilizar a lei dos senos com a proporcionalidade entre vetores e ângulos. Bom, a gente sabe que o vetor F1 vale 300 newtons,
O vetor F2 vale 500 newtons e o vetor resultante F vale 605,06. Bom, esse ângulo ρ nós também já determinamos. Eu quero saber agora quanto que vale esse ângulo θ. Ok? Bom, então para obter esse ângulo θ, eu vou usar a relação entre o vetor R com o seu oposto, que é o ângulo seno de ρ, que tem que ser a mesma relação do vetor F2 com o ângulo seno de θ. Então, aqui está a nossa relação. Fazendo o arco seno aqui desse vetor, desse ângulo θ, do seno de θ, né, eu vou obter o meu ângulo θ final. Então, substituindo aí os valores, o meu ângulo θ vai equivaler a 55,40 graus. Lembrando que para obter esse ângulo aqui, você vai fazer essa relação, seno de 95 por 605,06 pelo seno de 95, vai depois dividir por 500, né? O seno daqui você vai pegar o invertido entre eles, e aí o arco seno, que é o seno menos 1 aí da sua calculadora, você vai obter o ângulo de 55,40 graus. Bom, se eu já tenho que agora eu obtive o ângulo θ, eu tenho que esse ângulo aqui vale 30 graus formado com o eixo 1. Então, o meu ângulo delta, que é o ângulo que sai da horizontal 1 até o vetor resultante R, vai ser o ângulo θ mais 30 graus. Então, eu tenho que meu delta equivale a 85,40 graus. Finalmente, eu tenho que meu R vai ser 605,06 newtons com um ângulo de 85,40 graus. Tudo bem, gente? Então, esse é o resultado do nosso exemplo 2.